Bom, estudos para concursos pro IBGE Informática. Grupos da guia inserir, grupos sobre a guia inserir, Excel 2016. Grupos da guia inserir, grupos gráficos. Deixa eu ver uma coisa. No guia inserir tem o grupo gráficos. Acontecem que por um motivo não tem uma explicação dos botões. Essa é uma aplicação, explica um monte de explicação das coisas que acontecem que outras tem os botões gráficos recomendados. Guia inserir grupos gráficos. Tem os botões gráficos recomendados, gráficos dinâmicos e um monte de exemplinhos de gráficos. Após selecionar as celas, podemos escolher um dos tipos de gráficos para serem criados, somente com dados numéricos e uma nova planilha separadamente. Para criarmos um grupo, selecionamos um grupo de células que obrigatoriamente tem que envolver dados numéricos. Somente com dados numéricos cometidos nesta seleção será possível criar um gráfico, pois o gráfico representa e expressam dados numéricos. Ou seja, o básico que vai. Segundo, escolher um tipo de gráfico que tipo projeção de dados, despesa pública com despesa. Seleção de células para criação de gráficos. Segundo, escolher um tipo de gráfico que represente adequadamente o que desejamos. Temos que tomar um cuidado especial na hora de escolher o tipo de gráfico, pois nem sempre a breve explicação que aparece sobre os tipos de gráfico. Nem sempre ele consegue representar o que desejamos. Por isso, devemos ler atentamente a breve explicação que aparece sobre os tipos de gráficos para escolhermos o mais adequado. Área, dispersão ou outros gráficos. Os gráficos, aqui tem exemplos dos tipos de gráficos. Podem ser de coluna, linha, pisa, barra, área, dispersão ou outros gráficos que aparecem lá nos botões. Os outros gráficos te possibilitam a criação de gráficos com ações, superfície, rosca, bolhas e outras. Eu não conheci o nome do tempo. Pizza, para explicar as colunas, usados para comparar valores em diversas categorias. Linhas, usados para exibir tendências ao longo do tempo. Pizza, de dados ao longo de um período de tempo total. E barras comparam múltiplos valores. E área mostra as diferenças entre vários conjuntos de dados ao longo de um período de tempo. E é bem longo esse trecos de gráficos. Agora é um treco de criar pela tabela dinâmica para analisar dados de planilha. E é bem longo esse conteúdo aqui. Rapidamente pode ajudar você a tomar decisões. A capacidade de analisar os dados rapidamente pode ajudar você a tomar decisões negociais melhores. Resumir, analisar, explorar e apresentar seus dados. E é possível, especialmente quando você tem um monte de dados. As tabelas dinâmicas são uma excelente maneira de resumir, analisar, explorar e apresentar seus dados. E é possível criá-las com apenas alguns cliques. As tabelas dinâmicas são altamente flexíveis e podem ser ajustadas rapidamente, dependendo de como os dados precisam ser exibidos. Você também pode criar gráficos e gráficos dinâmicos. As tabelas dinâmicas elas serão atualizadas e automaticamente com a atualização de dados. Interessante essa coisa de gráficos dinâmicos junto com as tabelas. Despesas domésticas simples. Então, por exemplo, vamos tentar terminar o Excel agora. Por exemplo, veja uma lista de despesas domésticas simples. Então, por exemplo, daí ele fala mês, que coloca a categoria e coloca o valor da despesa, né? Daí, janeiro, fevereiro, correspondente. Daí eles mostram depois uma tabela dinâmica correspondente.
bonitinho. A dinâmica ela faz a coisa ficar mais bonitinha. Em seguida veja um gráfico dinâmico. Pelo que eu entendi, a tabela dinâmica ela faz a coisa ficar mais bonitinha ainda. Tipo, com a tabela dinâmica você poderia separar as coisas por item ou por categoria. E o total geral ficaria marcado bonitinho. Observação: as capturas de tela neste artigo foram tiradas de Excel. 16. Se você tiver uma versão diferente, seu modo de exibição pode ser ligeiramente diferente. Usar uma tabela do Excel como a do exemplo acima. De começar. Seus dados devem ser organizados em um formato tabular e não ter linhas ou colunas vazias. O ideal é poder usar uma tabela do Excel como a do exemplo acima. As tabelas são uma ótima fonte de dados de tabela dinâmica, já que as linhas adicionais a uma tabela são incluídas automaticamente na tabela dinâmica. Precisa atualizar o intervalo de fontes de dados manualmente ou são incluídas na lista também de campos de tabela dinâmica. Caso contrário, você precisa atualizar o intervalo de fontes de dados manualmente ou usar uma fórmula dinâmica de intervalo nomeado. Os tipos de dados nas colunas devem ser os mesmos. Por exemplo, você não deve misturar as datas e texto da mesma coluna. E, terceiro, quer dizer, 4. As tabelas dinâmicas trabalham com um instantâneo dos seus dados chamados de cachê para que seus dados reais não sejam alterados de jeito nenhum. Criar uma tabela dinâmica. Opção: quando você usa este recurso, ou não souber como começar uma tabela dinâmica, recomendada é uma boa opção. Quando você usa este recurso, o Excel determina para experimentos adicionais, depois da criação de uma tabela com as áreas mais adequadas da tabela dinâmica. Isso oferece um ponto inicial para experimentos adicionais. Depois da criação de uma tabela dinâmica recomendada, você pode explorar orientações diferentes e organizar os campos para obter os resultados desejados. O recurso de tabela. A tabela dinâmica manual Excel 2013. Interessante. Se você tem uma versão anterior, siga as instruções abaixo para aprender a criar uma tabela dinâmica manualmente. A tabela dinâmica macro recomendada, né? Interessante que tem dois tipos de tabelas dinâmicas. De origem ou no intervalo da tabela. Depois vá para primeira, clique em uma célula nos dados de origem ou no intervalo da tabela. Depois vá para inserir tabela e tabela dinâmica recomendada. Que simples, né? A imagem da tabela dinâmica recomendada, sim, como se fosse uma imagem de linhas e colunas, uma linha e uma coluna, quer dizer, não uma linha e coluna, mas a lista, sabe? É assim, como se fosse apresentado numa imagenzinha, ponto de interrogação. Isso é a tabela dinâmica, essas linhas, esses números. Daí, depois, no meio disso, tem um ponto de interrogação. Isso é a tabela dinâmica recomendada. Próxima página. A terceira regra dinâmica recomendada o Excel analisa os dados apresentados nas várias opções, como no exemplo que usa os dados das peças domésticas. Nele aparece aqui soma de valores de categoria, meses, total geral, ou rótulos de meses, rótulos de linha, entendi, ele cria rótulos para cada linha. Continuando, selecione a tabela dinâmica desejada e pressione OK. O Excel criará uma tabela e exibirá a lista de campos da tabela dinâmica. Agora, as regras para criar uma manualmente.
Primeiro tem 5 regras. Clique em uma célula nos dados de origem ou no intervalo para inserir tabela dinâmica, só que não é o recomendado agora. Se você estiver usando o Excel, é a mesma coisa que eu falei antes, tipo uma tabela dinâmica fica na guia de dados de grupo análise, certo? A imagem da tabela dinâmica é a mesma coisa que eu falei antes, tipo uma imagem representada, duas setinhas coladas. Só que agora no meio delas, ao invés de um ponto de interrogação, que era a recomendada, tem uma setinha colada, duas setinhas coladas, que estão apontando para as linhas e para as colunas. Se você não entendeu, imagine que tem uma setinha apontada para você. Só que daí, quando você vê o resto, né, a pontinha também. Uma pontinha ali que conecta essa setinha até você, ela vai de novo, ela vira para outra direção e no final nela tem uma pontinha também. Uma pontinha apontando para outra coisa, e colunas ao mesmo tempo. Terceira regra agora. Ou seja, é uma linha que aponta para duas direções ao mesmo tempo. No caso aqui, ela está apontando para as linhas e colunas ao mesmo tempo. Terceira regra agora. O Excel exibirá o diálogo criar tabela dinâmica com seu intervalo ou um nome de tabela selecionada. Neste caso, estamos usando uma tabela chamada Tabel Despesas Domésticas. Ou seja, ele vai criar uma tabela específica. Interessante. Existente, você precisará selecionar a planilha, escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado, selecione nova planilha ou planilha existente. No caso de uma planilha existente, você precisará selecionar a planilha e a célula que deseja colocar na tabela dinâmica. Se você quiser incluir várias tabelas ou origens de dados em sua tabela dinâmica, clique na caixa de seleção dela. Tipo, você não precisa disso. E a última regra, que nem pode ser considerada uma regra, por isso que eu não contei, é que é só clicar OK. Clique em OK e o Excel vai criar uma tabela. Tipo, você não precisa de instruções para clicar em OK. Bom, próxima coisa. Trabalhando com a lista de campos de tabela dinâmica. Você já vai preencher algumas coisas extras. Na área do nome do campo da parte superior, marque a caixa de seleção dos campos. Os campos de numéricos são adicionados por padrão, os campos são numéricos e são adicionais à área linha, e os campos de data e hora são adicionais à área coluna. Os campos de numéricos são adicionados a áreas valores. Você também pode arrastar e soltar itens disponíveis em um dos campos da tabela dinâmica, manualmente, ou se não quiser mais um item na sua tabela dinâmica, pode simplesmente arrastar sua aparência rapidamente ou a demarcá-lo. A capacidade de organizar os itens de campo é um dos recursos da tabela dinâmica que facilita a mudança da sua aparência rapidamente. Campos da tabela dinâmica. Um exemplo, eles apareceram mês, campo, categoria. Aí aqui um exemplo, eles apareceram mês, campo, categoria e valor. Daí coisas que vão ser filtradas, colunas, quais vai ser as colunas, vai ser colunas de mês. Aqui parece que tem uma explicação de todas essas coisinhas. A categoria e os valores vão ser a soma dos valores. Interessante. Valores, agora aqui parece que tem uma explicação de todas essas coisinhas. Valores das tabelas dinâmicas. Resumir valores por padrão os campos da tabela dinâmica que são colocados e não misturar os tipos de dados nos campos do valor. Soma. Se o Excel interpreta os dados como texto, ele será exibido como contagem. E por isso que é tão importante não misturar os tipos de dados nos campos do valor. Você pode alterar o cálculo padrão clicando na primeira seta direta do nome. O campo selecionado, opção configuração, campo do valor. Em seguida, altere o cálculo na seção resumir valores por. Observe que quando você altera o método de campo inteiro, como a soma de nome do campo, mas você pode alterá-lo se você clicar no botão formato do número e poderá alterar o formato no número de campo inteiro. Interessante. Dica: como a alteração do cálculo na seção resumir valores por vai alterar o nome do campo da tabela dinâmica, é melhor não renovar. Olha aí, uma nova terminar de configurar a tabela dinâmica. Um truque é usar localizar e substituir, que é o Ctrl H.
Olha aí, uma novo atalho, que é diferente do, pelo que eu sei, esse aqui é diferente do atalho de localizar e substituir do Word, né? Interessante. Dando soma de substituir por deixar de mudar. Voltando, o que você está procurando? Soma de substituir por deixar de um branco para substituir tudo ao mesmo tempo, em vez de digitar manualmente. Próximo, depois dos valores, é o mostrar os valores como. Em vez de usar um cálculo para resumir os dados, você também pode exibi-los como uma. Ou seja, você percorre os valores de despesas domésticas para serem exibidas como porcentagem. O total gera em vez de soma dos valores. Ou seja, você percorre esse treco de valores, pode parecer estranho, mas se você usar o treco de porcentagem, você pode perceber mais facilmente, apesar de dentro dos gastos do mês que os caras pequenos, você pode entender mais facilmente que a maior quantidade de gastos que você teve, né? No exemplo aqui, 40% dos gastos do mês que os caras fazem é tudo em supermercado. Ou seja, os caras gastam, sei lá, 500 contos mostra valores como. Bom, depois de abrir o diálogo Configurações no campo de valor, você poderá fazer suas escolhas na guia Mostra Valores como. Configurações, campo de valor, daí tem os exemplos aqui. Mostrar valores como porcentagem, existe lá a opção. O próximo, depois de valor, valores como para cada um deles, como cálculo e porcentagem também. Basta testar o item para a seção valores duas vezes e configurar-se as opções resumir valores por e mostrar valores como para cada um deles. Deixa eu ver quanto tempo já foi o vídeo. Sobre atualizar tabelas dinâmicas. Vou fazer mais então. Sobre atualizar tabelas dinâmicas. Se você adicionar novos dados à fonte de dados da tabela dinâmica, as tabelas dinâmicas que forem criadas com essa fonte de dados, tabelas dinâmicas, selecione uma célula em uma tabela dinâmica, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar no intervalo de tabela dinâmica e selecione atualizar. Se você tiver várias tabelas dinâmicas, selecione uma célula em uma tabela dinâmica. Seguindo na faixa de opções, vá para ferramentas de tabela dinâmica, analisar, depois dados, e depois clique com a seta no botão atualizar. Nem lembrava que tinha isso no. Essa coisa de analisar é interessante, porque eu não lembro disso nenhuma coisa que eu fiz, nem lembrava que tinha isso no Excel. Será que só tem no Excel 2016? Depois, ponto de a gente atualizou agora a gente vai destruir essa tabela dinâmica com excluindo o tabela de com certeza vai ter muitas coisas aqui, né? Uso de fórmulas de funções agora. E isso aqui não é bom, porque com certeza vai ter muitas coisas aqui importantes para o concurso do Excel. E não precisa mais dela, pode simplesmente selecionar. Então só vou ler aqui e terminar com esse excluindo tabela dinâmica. Se você criou uma tabela dinâmica e decidiu que não precisa mais dela, pode simplesmente selecionar o intervalo inteiro da tabela dinâmica e pressionar Delete. Ele não terá efeito em outros dados, tabelas dinâmicas ou gráficos. Se você não entendeu a planilha separada que você tenha nenhum outro dado que você queira manter, excluir essa planilha é a forma mais rápida de mover a tabela dinâmica. Entendeu? Se você não entendeu, mas alguma coisa você vai preenchendo a tabela. É uma tabela, mas ela é separada dos dados. Os dados é as coisas que você vão preenchendo normalmente. Toda vez que acontece alguma coisa, você vai preenchendo a tabela. Só que toda hora ela é super gigante os dados e daí ela vai ser um pouco difícil. Daí você vai lá e criou a tabela dinâmica. A tabela dinâmica vai estar no mesmo treco ou ela pode estar em outro canto. E daí ela fica atualizando automaticamente para o que você escolheu lá nas configurações de tabela dinâmica, a linha e coluna, certo? E daí o legalzinho é que ela fica atualizando automaticamente. Enquanto você vai, toda vez que aparecer os dados novos, seu chefe de dados novos que você tem que colocar no banco de dados, você vai lá e só coloca na tabela. E depois você não precisa entender o treco.
quando você precisar, fácil de entender. Bom, tchauzinho. Sei lá, fazer o check-in. Você usa a tabela dinâmica que é atualizada automaticamente. Ela é bonitinha e fácil de entender, né? Porque é para isso que serve tabelas, né? Fácil de entender.